Olha só, estamos aqui no consultório do Paulo Sávio. Paulo, bom, e aí, como é que faz? Quem quer procurar o Paulo Sávio aqui no Rio de Janeiro? Sem graça? Não, sem graça que nada, rapaz. Você é um bom profissional. Isso, como é que faz? Quem quer procurar o Paulo aqui? Meu consultório aqui na Tijuca, telefone 25680846. Se não me encontrarem, é só deixar recado na secretária eletrônica, né? O DDD é 21, viu? Rio de Janeiro. É isso aí. Então você que está pelo Rio de Janeiro, você que mora aqui, todo ser humano precisa de um dentista. Então por que não o Dr. Paulo Sávio? Não é verdade? Aliás, o Paulo deu um trato aqui para mim já também. Eu quero também lembrar você da revista Defesa Cristã. Revista Defesa Cristã, a melhor revista teológica apologética do país. Eu sou o redator dessa revista e ela vem trazendo aqui sempre artigos de primeiríssima oportunidade para você. Os melhores colunistas do país, os melhores teólogos, tá? Então você que pode receber essa revista, manda um WhatsApp para mim, tá? Não tem preço, não é cobrado. Você vai contribuir com quanto você quiser para pagar o correio e a tinta, tá? 11 947 882 132. Esse é o meu WhatsApp. Você fala comigo e eu mando para você a revista Defesa Cristã. Bom, vamos lá então, Paulo. Nós estávamos falando sobre a organização. Opera Deus através? Deus precisa de uma organização? Já vimos aí em primeira mão que não, que Deus não precisa de uma organização religiosa. Vimos que o ser humano tentou fazer uma organização com Nirode, não foi bem sucedido. Vimos que o ser humano tentou fazer uma organização também depois do período dos juízes. Deus também reprovou, mas permitiu que eles tivessem um rei. Agora é interessante, se aquela era a organização de Deus como a organização Torre de Vigia sustenta, Paulo, ela deveria ter se mantido exatamente como organização de Deus. O primeiro reino, que é formado por por Saul, Davi e Salomão, Reino Unido, 120 anos depois, ele tem uma ruptura. Por causa do quê? Idolatria dentro do reino. Quer dizer, a ideia de um reino unido não foi boa para eles. Não funcionou. Então eles vão agora se dividirem e tal. Vai o reino do norte, o reino do norte fica com 10 tribos, o reino do sul com 2. Aí a pergunta é, qual dos dois reinos era a organização de Deus? Se os dois eram descendentes de Abraão e se a promessa de organização tinha vindo com Abraão, quem era agora a organização de Deus? Bom, fica um negócio muito esquisito dizer que era o reino do sul. Porque se era o reino do sul, por que ele caiu em 587? Ou dizer que era o reino do norte. Porque se era o reino do norte, por que ele caiu em 722? Então, fica muito claro que Deus continuou não trabalhando com uma organização, mas continuou trabalhando com pessoas. Né? E outra coisa interessante, Paulo, eu não sei se você percebe, a organização ela é muito minuciosa, né? Nos detalhes. Por exemplo, o camarada, no outro vídeo que nós tivemos juntos, você comentou sobre detalhes sexuais, né, na vida de um casal, tal, não sei o quê. Quando a gente pega a Bíblia, a gente não consegue enxergar, por exemplo, o rei, nem o profeta e nenhum dos reinos se envolvendo na vida do ser humano comum. De quem quer que seja. Não tinha isso. Ou seja, o camarada ele era punido por pecados capitais, conforme a lei já havia estabelecido, e se esses pecados viessem à tona. Mas Jeová também não ficava de lado, era uma revelada para o profeta a vida pessoal. Percebe-se que Jeová cuidava muito, era de que a linhagem do Messias fosse preservada e continuasse. Então a função do rei, a função do profeta acabou sendo essa. Aí depois, quando esses dois reinos caem, nós vamos ter 400 anos de silêncio. Ou seja, Deus não fala mais com o homem em 400 anos. Não tem livro da Bíblia sendo escrito. Nós temos aí os apócrifos agora sendo produzidos. Nós vamos ter o período helênico, né? E o livro melhor que nós temos no período é Macabeus. 400 anos. Onde estava a organização de Jeová em 400 anos de silêncio até Jesus chegar? Ou seja, fica claro que os 400 anos revelam que nunca existiu uma organização, mesmo depois que eles voltaram do cativeiro. E fica mais claro ainda que eles ficaram debaixo das mãos dos gregos, depois das mãos dos romanos, até Jesus Cristo chegar. De modo que o Antigo Testamento, quando lido e relido, conforme você citou, nunca apresentam uma organização. Mas agora a gente fala de Novo Testamento. Como é que a gente vê essa questão aí no Novo Testamento? O que acontece ali com o advento
do Cristo, conforme já estava prometido desde lá de trás, o apóstolo Paulo ele resume muito bem isso quando ele diz que o intuito de Deus era reconciliar novamente todas as coisas consigo mesmo. Pela organização. Não, por Cristo. Por Cristo, opa! Então... E é muito simples, veja bem, Cristo veio e Cristo sofreu e morreu aqui na Terra, foi por membros de uma organização? Não. Ele falou assim, não, eu vou morrer pelos membros da organização X que vai acreditar em mim e eles unidos vão estar livres, né, porque eles acreditarão no meu sacrifício, no meu sangue derramado naquela organização. Foi isso? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus Cristo morreu por seres humanos, ele morreu por pessoas, ele morreu por indivíduos, né? Então, a relação, todo esse projeto de Jeová, na realidade, teve o intuito de restaurar o relacionamento pessoal e familiar que havia lá no princípio. Jesus Cristo fez uma restauração da forma de nos relacionarmos com Deus. Porque aquele intuito de organização não funciona. Agora, é óbvio, né, Edson, que organizações de hoje, como a Torre de Vigia é uma delas, nunca vão expor esse status. Eles sempre vão pegar trechos isolados da Bíblia, fazer aquelas acrobacias, aqueles malabarismos, contorcionismos interpretativos, para dizer para as pessoas que as pessoas precisam da organização para terem uma boa espiritualidade, uma boa relação com Deus. Então é isso que faz com que muitas vezes a pessoa que sai da torre de vigia, seja sendo expulsa numa comissão judicativa, seja até, às vezes até muitos se afastando simplesmente. Eu não estou falando daqueles que se dissociam conscientemente, que esses já estão num outro nível, num outro patamar, vamos dizer assim. O cara, quando tem entendimento, ele já está, né, ele conscientemente ele já sabe por que ele está saindo. Mas eu estou falando daqueles que ainda não têm esse grau de consciência das coisas. É por isso que ficam empanturrados de culpa, né, de medos de destruição, Armagedon, porque esse conceito ainda está lá dentro deles, de que ele precisa de uma organização. Então ele fica pensando, gente, eu estou fora da organização, eu vou ser destruído, Jeová vai me destruir no Armagedon, que está chegando aí, eu vou ser destruído, eu não tenho esperança. Então a pessoa fica em desespero e tem que voltar de qualquer maneira para a organização. E você vê, né, Paulo, como a organização ela acaba se colocando numa posição anticristã. Eu tenho dito isso, porque a partir do momento que você acha que você precisa de uma organização para ser salvo, então onde está o valor propiciatório do sacrifício de Cristo? Quer dizer, ele não é capaz de salvar sem uma organização. Ele depende de um intermediário. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí. Então a organização, na realidade, ela é um verdadeiro mito construído por um grupo de homens. Por quê? O que é que nos diz a Bíblia no livro de Eclesiastes? Que homem tem dominado o homem para o seu próprio prejuízo. E quando nós pegamos, por exemplo, um grupo de pessoas, como nós temos aí, o corpo governante, de fato é um governo paralelo sobre 8 milhões de pessoas na face da Terra. É um governo paralelo, governando homens e governando para o seu mais profundo prejuízo, conforme nós temos visto. Mas nós conversamos aqui também, Paulo, em falar sobre a construção dos mitos. Como a gente já está falando de organização, já entendemos que a organização é um mito. E esse mito ele é construído, ele tem algum processo de construção. E aí você comentou, eu queria tratar do processo de construção do mito. Exato. Como é esse processo, Paulo? Bom, você quer abordar isso nesse vídeo mesmo? Olha, eu acredito que dá. Ele está em 9 minutos. Qualquer coisa a gente complementa depois. O mesmo tema, isso. Então tá. Então a questão do mito, do escravo fiel e discreto. A gente falou realmente no bate-papo que nós tivemos na semana anterior a respeito desse mito, né? Que é criado e que é cristalizado na mente dos adeptos da Torre de Vigia.
de que você tem um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas tem uma prerrogativa exclusiva, especial diante de Deus, de ser um canal de comunicação exclusivo de Jeová para toda a humanidade. Ou seja, você só pode obter verdades, você só pode obter um benefício espiritual se for através da informação que é canalizada por aqueles homens. Então esse é o mito que precisa ser derrubado. Agora, como é criado esse mito? Então vamos lá, só um minutinho, Paulo, para o nosso ouvinte pegar bem legal. O mito, uma organização, um grupo de homens que passam a ideia de que você precisa deles para você estar bem com Deus. Poderíamos resumir o mito assim. Exato. Ou seja, você tem que estar numa organização, você tem que ter homens governando a sua vida, detalhando a sua vida, usando a Bíblia para você, porque sem eles você não estará bem com Deus. Esse é o mito. Ok? Exato. E é o que tem sido plantado na cabeça de 8 milhões de pessoas. E pela graça de Deus, muitos já têm acordado e se libertado. Então vamos lá. Depois que você agora entende o que é o mito, vamos ao desenvolvimento do mito. Como é que desenvolve esse mito, Paulo? Bom, são várias etapas de um processo. Isso começa, na realidade, já quando você começa o seu estudo bíblico. Estou colocando entre aspas aqui, porque o estudo bíblico da organização das Testemunhas de Jeová, na realidade, não é bem um estudo bíblico. Isso. É um estudo das publicações. Usa-se a Bíblia, mas de acordo com a interpretação e com base nos escritos do corpo governante, Isso. ou seja, dos líderes da organização da Torre de Vigia, né? Exatamente. Então, esse bíblico aqui está entre aspas por causa disso. Mas quando você começa esse estudo bíblico, você é um estudante ainda, esse conceito já começa a ser paulatinamente introjetado na sua mente, da organização, e de que dentro daquela organização existe um grupo especial, e que esse grupo tem uma característica exclusiva, uma prerrogativa, tem um favor especial à vista de Deus, e que vai te dar o alimento, papapá. Como é que é criado isso? Bom, eles sabem que se você está estudando a Bíblia com eles, você exerce fé na Bíblia, você exerce fé naquilo que Deus está comunicando ali na Bíblia. Então eles precisam de uma base bíblica, uma base, vamos dizer assim, né? Se você pegar, para a gente poder saber todo o processo como funciona, vamos raciocinar primeiramente o seguinte: se você pegar os 2 capítulos de Mateus, o Evangelho de Mateus, 24 e 25, tá? Pega os 2 capítulos e leia atentamente. Novamente fica o convite. Pega aí os 2 capítulos, Mateus 24, Mateus 25. Os 2 na sequência. Então só um minutinho, Paulo. Olha só. Presta atenção. Você quer aprender a desconstruir o mito da Torre de Vigia na sua vida. Você saiu, ainda está com muito sentimento de culpa, tem um monte de problemas. Você acha que Jeová está muito chateado com você, Jeová está super feliz com você, porque você saiu. Então o Paulo está dando aqui o primeiro conselho. Primeiro você vai pegar Mateus capítulo 24 e 25. Olha aqui a receita do início da desconstrução do mito. Capítulo 24 e 25 de Mateus. Vamos lá. E aí ele faz o que, Paulo? Lê. Você sabe ler? Então você vai ler. Você não é incapaz de ler e entender aquilo que você está lendo. De preferência, né, Paulo? Lê em uma tradução da Bíblia neutra, né? Ah, bom, sim, claro. Mas mesmo que você pegue, eu não sei essa nova, eles mexeram tanto. A nova tá pior. Confesso que a nova mas tá até terrível. mesmo aquela de a preta, ainda dá pra ler. Dá, tranquilo. Dá pra ler. Você pode pegar lá e você lê 24 e 25, os 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Você vai observar ali o seguinte, que tudo está dentro de um mesmo contexto. Você vai pegar o contexto amplo, geral do que está acontecendo ali. Naqueles 2 capítulos, você vai reparar que Jesus Cristo, ele fala com os seus discípulos, ele faz diversas ilustrações, ele conta diversas parábolas.
todas essas parábolas, você vai ver ali, tem a das virgens tolas e virgens discretas, tem o do servo bom e o servo mau, né? Tem a dos talentos, dos cabritos, das ovelhas dos cabritos, tem tudo isso. E a parábola do escravo fiel discreto, ou do mordomo fiel discreto, como queira. Que agora é escravo feio prudente, que eles estão prudente, chamando. como queira, mordomo, né? Como queira. Essa parábola está dentro desse contexto. Ela está exatamente no mesmo patamar de todas as outras que Jesus conta ali. Porque o tema ali é o mesmo. Jesus é está a vinda falando, de Jesus. É isso, está falando do reino, está falando, e em todas as parábolas você vai observar o mesmo padrão de ensinamento de Cristo, uma coisa simples, porque Cristo não tinha interpretação mirabolante, não tinha nada disso. Jesus falava linguagem, era simples o negócio, entendeu? Não tem que ser nenhum Einstein para entender, não. Para entender Jesus. Não precisa disso, entendeu? Nem fazer conexão de um monte de textinho, que um está aqui, outro está acolá, aí está no Japão, pega atrás. Não precisa nada disso. Você lê ali, você vai ver que existe um padrão. Todas essas parábolas contadas por Jesus tratam do mesmo tema e você vai ver que sempre há um contraste ali. Você sempre tem o contraste entre aquele que é fiel, aquele que serve a Deus, né, observa o Cristo, e aquele que não observa. Então, a pessoa boa, vamos dizer assim, e a pessoa... É a ovelha e o cabrito, isso, é o servo bom e o servo mau, e assim, é a virgem tola e a outra virgem. Isso, exatamente. Então, é sempre esse padrão. E você vai ver que no desfecho de todas essas parábolas, você vai ter sempre um destino positivo de aprovação para uns e um destino de reprovação para outros. Sempre vai ter essa diferença, sempre vai ter essa... Dá licença um pouquinho. Você sabe que aí você, agora nessa sua fala aí, é por isso que você precisa prestar atenção no que a gente está falando aqui. Você sabe que agora você está ajudando todo o nosso povo, mas você acabou de me ajudar. Você sabe que eu nunca tinha feito uma análise nessa linha que você está fazendo? É mesmo? Não, nunca tinha. Dentro desses 2 capítulos eu já fiz outras passagens para desmistificar isso. Mas do jeito que você está fazendo aqui, está muito claro, pô, ouvinte, está muito claro. Continue, por favor. Então é isso, você tem sempre esse padrão. Em todas essas parábolas que você vai ler ali nesses 2 capítulos de Mateus. E você vai observar que a parábola do escravo fiel discreto, ela está exatamente dentro desse contexto. Não tem nada de diferente. Então, leia dentro do contexto, com essa mentalidade, a parábola lá do escravo fiel discreto, em Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Que eles só usam até o 47. Porque olhando, 51 que é o desfecho ruim, eles não costumam. Porque olhando por aí, por onde você está falando, eu achei muito legal, aliás, achei legal e vou adotar isso já para continuar apresentando aí para algumas pessoas. Achei muito legal. Ou seja, quando você me traz aqui a parábola das ovelhas e dos cabritos, ovelha tem um destino, cabrito tem outro. Virgens tolas têm um destino, virgens sábias têm outro. Escravo fiel e prudente tem um destino, escravo mau tem outro. Quer dizer, resumindo, são parábolas paralelas que têm como objetivo mostrar única e exclusivamente 2 destinos para o ser humano. É isso? De acordo com o procedimento deles em relação à fé que eles apresentam no reino de Deus e a forma como eles tratam o seu irmão. Porque aí você lendo dentro desse contexto, Edson, o que lhe parece a parábola do escravo fiel e discreto? Você lendo com essa mente livre, sem doutrinação, o que sinceramente vai lhe parecer a parábola do fiel e discreto? Você pode dar para outras, faz uma experiência aí, dá o mesmo texto, os mesmos 2 capítulos, para 10 pessoas conhecidas suas e pede para elas lerem. Ou se você tiver mais 20, bota para 20. Quantas pessoas você der para ler dessa forma que eu falei aqui? E depois você pergunta assim, vem cá, nessa parábola aqui do escravo fiel e discreto, você entende que Jeová, que Jesus Cristo aqui que contou a parábola, ele está dizendo que haveria um grupo
especial de pessoas, um grupo de homens que proveria esse alimento no tempo apropriado e que somente esse grupo teria essa prerrogativa e você teria que estar junto desse grupo para você ser aprovado por Deus? Ou você entende aqui que Deus, que Jesus está ensinando aqui, que todos nós mutuamente podemos ser um escravo fiel e prudente uns dos outros? O que você entende disso aqui? É só fazer a pergunta para a pessoa. Eu tenho certeza absoluta que elas vão dizer, não, isso aqui é uma coisa, é uma relação recíproca. Né? Então, eu posso ser o seu escravo fiel e prudente, e num outro determinado momento você será o meu escravo fiel e prudente. Não, legal, Paulo. Todos nós, como cristãos, somos um escravo fiel e prudente. Todos nós. Não tem um grupinho especial que tem o favor de Deus e tal. Isso você vai depreender da leitura. Agora, nós poderíamos entrar então na parte técnica. Eu quis primeiro jogar a atenção das pessoas, Edson, para a Bíblia, para que as pessoas façam esse exercício, leiam e por si só elas já vão matar a charada ali, só na leitura. Não, foi perfeito. Da Bíblia. Foi perfeito. Mas existe a parte técnica agora da formação de como a Torre de Vigia criou então esse mito. Aí eu não sei como é que está o nosso tempo. Nós vamos para um outro vídeo, a formação do mito. Mas eu quero destacar, Paulo, aqui, que simplesmente essa sua visão de Mateus 24 e 25 em relação ao escravo fiel e prudente é a mais perfeita explanação que eu já ouvi até hoje. Poxa, estou até lisonjeado. É a mais perfeita. É a mais perfeita, não, porque assim, quando você pega agora e coloca dentro dessa visão, o que você vai entender é o seguinte: tem cristãos e tem cristãos ruins, e os ruins vão ter um destino e os bons vão ter outros, e ninguém está ligado a ninguém ou responsável por alguém, mas cada um responsável por si próprio e ao tempo com uma responsabilidade de viver como cristãos, sendo bênção na vida de outros. E servindo a outros. E aí tem uma coisa interessante também, viu, Paulo? Agora lá no capítulo 25, ó, todo mundo está gostando da explicação, tá vendo? E tem um detalhe aqui também, porque Jesus fala assim, olha, porque aí você vai por quem está da direita e quem está da esquerda, né? O rei dirá então aos à sua direita, venham vocês, foram abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas aos outros ele dirá assim, olha, vocês vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que a gente vai para lá? É simples, porque eu fiquei com fome e vocês não me deram nada para comer. Eu fiquei com sede e vocês não me deram nada para vestir. Eu fiquei preso e vocês não foram me visitar. Mas quando que aconteceu isso que a gente não viu? A gente era tão religioso, a gente seguiu o corpo governante e não viu nada disso. Eu falo, não, se vocês não fizeram isso pro mendigo que estava deitado lá na rua. Exatamente, pro então, menor, vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram. Então, o que Jesus está dizendo ali? Que você não foi o escravo fiel de prudente de outro. Você legal, não foi. Legal. Você não foi, legal. Então. Muito boa. É exatamente. Então, você que está nos assistindo, aprenda a ser um escravo fiel e prudente. Não está nas mãos de um grupo de homens. Está nas suas mãos agir e ser bênção na vida de outros. Wagner, grande abraço para você. Miriam, beijo para você, querida. Olha, nós vamos parar esse vídeo e vamos voltar agora. Nós vamos falar agora sobre... Agora, para fechar esse tema, que realmente é muito amplo, a gente resumiu bastante aqui, viu? Por isso que a gente deixa essa liçãozinha de casa para o pessoal fazer as leituras, meditar, pensar a respeito. Tem que botar mesmo a cabeça para pensar, mas de uma forma tranquila, sem aqueles antolhos, como eu falei no início, né? E agora eu queria só fechar a parte técnica. A parte técnica, para você entender tecnicamente como é criado esse mito dentro da organização. Legal. O Marcos, que também é ancião, está nos acompanhando. O Fernando Galli está nos acompanhando lá em Presidente Prudente. Abraço, Fernando. Abraço para todos vocês. Fernando, precisamos marcar uma hora para fazer um hangout. Eu, você e Paulo Sávio. E o Osmanito. Eu não sei muito bem fazer esses negócios, mas se você souber, veja como é que é e nos ensine, que a gente vai fazer, tá? É um esquema aí que fala todo mundo dentro do vídeo, tá bom? Segura, a gente está voltando agora com a parte técnica de como o mito ele é formalizado dentro da cabeça da pessoa e fica ali impregnado. Tanto é que tem alguns que saem, Paulo, que eu conheço, saíram da organização, você encontra eles 10 anos depois,
ele ainda está com trauma de consciência, achando que tem que voltar para a organização, para uma limpeza dos pecados. Porque o mito ainda está ativo na cabeça dessa pessoa. Tá. Legal, então vamos agora, nós vamos acabar esse vídeo, estamos voltando já com o próximo, tá? A parte técnica do mito do escravo. Segura. Eu vou só... Você vem aqui.